Embora nós vamos fazer a leitura, ou melhor, a exposição dos versos 8 e 9, eu vou convidar os irmãos a nós lermos desde o verso 1, para que tenha um certo entendimento um pouco melhor em relação a esse trecho da carta, onde ela é extremamente ligada. Então, acompanhe comigo desde o verso 1, que diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Queridos, apenas a caráter de amor aos irmãos, e acho que costume de dar aula nas quartas-feiras, eu acabo sempre fazendo uma breve recapitulação para que a gente possa entender o pano de fundo do texto, aquilo que estava acontecendo na época. Então, como vocês devem já ter percebido, a carta que nós estamos lendo, que leva o nome do apóstolo Pedro, ela foi escrita pelo apóstolo Pedro, como ele diz nos primeiros versos. E ela foi escrita provavelmente na década de 60, entre os anos de 62 e 65. E o clima aqui que acontecia naquele momento era que Roma era o império em poder, em evidência. O Império Romano ele tinha um grande poder político na época, e neste período em que a carta foi escrita, já existia um clima de muita apreensão, porque os cristãos estavam sendo perseguidos e mortos por causa da fé. Então, o imperador aqui, um dos imperadores mais maldosos que a história conta, era o imperador Nero. E Nero ele tinha esse costume de condenar os cristãos por qualquer coisa que acontecia. Neste período aqui, Roma pegou fogo. E aí Nero, com a intenção de tirar das costas dele, ele disse: quem será que eu posso acusar aqui para dizer que fez essa atrocidade? O povo romano era um povo que, embora fosse romano, gostava muito da cultura grega. E a cultura grega ela era muito reconhecida pelo conhecimento de livros, de artes, de filosofia. Então você imagina, neste período a cidade pega fogo, parte do histórico da cultura deles pega fogo junto e ele arranja um bode expiatório. Ninguém melhor que os cristãos para receber esse bode expiatório, porque eles não revidam, os cristãos não iam de maneira nenhuma afrontar o imperador. E Pedro, ele escreve essa carta com o objetivo de incentivar os crentes a respeito da graça de Deus e do favor de Deus, mesmo em meio às lutas e sofrimentos, mesmo em meio àquele momento difícil onde eles poderiam até perder as suas vidas. Então, a carta de Pedro, ela tem, se não a mais trinitária da Bíblia, uma das mais. O que quer dizer isso? Pedro constantemente apresenta um caráter trinitário, de um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito na sua carta. E a divisão da carta de Pedro ela é muito simples até esse momento que nós lemos. Ela faz mais ou menos a seguinte divisão. Os versos 1 e 2, Pedro se apresenta, que era muito comum naquela época, você fazer uma apresentação de quem estava escrevendo, e ele diz tanto quem ele é e para quem ele estava escrevendo. E nós sabemos aqui, pelo que ele diz, que foi uma carta geral. Uma carta geral, ela tinha a característica de ser escrita para mais de uma igreja. E a localização onde essa carta foi escrita, nós podemos ver ali em cima, na parte da Ásia, tem o Monte Stauro, ali está Ásia, Bitínia, Galácia, Capadócia e Ponto lá em cima.
foi para essa região em que Pedro escreveu. Eram as igrejas que estavam dispersas naquelas regiões, muito provavelmente por causa de perseguições, se espalhou. Então são para esses cristãos primariamente que Pedro escreve, para essas localidades que hoje nós conhecemos por Turquia, certo? Então, Pedro, nos primeiros versos, ele já deixa muito claro que os cristãos deveriam descansar, ficar tranquilos, mesmo em meio a tanta dificuldade, porque eles fazem parte do plano de Deus. Ele diz o seguinte no verso 2, ele diz que os cristãos são eleitos pelo Deus Pai, depois ele continua dizendo que eles são santificados pelo Espírito, e ele continua dizendo que eles são perdoados pela obra do Filho, que vai dizer no final do verso 2. Sendo assim, ele diz o seguinte: o pior problema está resolvido, Deus está guardando vocês. E dos versos 13 até o verso 12, embora nós não vamos ir tão longe, a carta ganha um tema que nós chamamos de grande salvação. O louvor de Pedro para esses cristãos a respeito de tão grande salvação. E dos versos 3 a 7, Pedro fala a respeito da primeira pessoa da Trindade, a obra que Deus Pai faz na vida desses crentes. Ele diz o seguinte: Deus Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, nos deu uma nova vida. O termo regenerar na Bíblia é a ideia de uma pessoa que nasce de novo do alto. Ela ganha um novo coração, um coração que antes era duro para as coisas de Deus e para Jesus, agora ele passa a amar as coisas de Deus. É o que a Bíblia chama de novo nascimento. E ele diz que Deus fez isso não por causa de alguma obra sua, mas por causa da sua grande misericórdia. E ele continua dizendo que isso aconteceu mediante a obra de Jesus. A obra de Jesus é o pilar, é a base de estruturação para a sua garantia de salvação. E por causa disso ele diz: fiquem tranquilos, não é fácil, mas vocês têm uma herança incorruptível. Embora vocês percam tudo aqui, vocês têm uma herança guardada nos céus. E essa herança, diferente de um dinheiro que você deixa no banco, diferente da beleza do seu corpo, ela não murcha, ela não se corrompe e ela não tem fim. E ele continua dizendo, no verso 5, que você pode ficar tranquilo porque você é guardado pelo poder de Deus. A sua fé não desfalece, não é porque você é muito bom, é porque Deus guarda ela. Deus guarda a sua fé de você não cair dela amanhã. O motivo pelo qual você não acorda descrente é porque Deus guarda a sua fé. E ele diz que isso é feito mediante o poder de Deus. E ele continua no verso 6 dizendo que eles exultem nisso. Exultar é a ideia de uma alegria muito vibrante, de uma alegria que muitas vezes não pode ser expressa em palavras. Mas que mesmo que vocês se alegrem com isso, no presente tempo, agora, talvez vocês sejam ainda entristecidos. É o que ele diz. E agora do verso 7b, que é a parte finalzinha do 7b, é importante para a gente continuar o nosso texto do verso 8 e 9. Ele diz o seguinte: a fé de vocês, ela precisa ser refinada. Verso 7 ele começa a dizer isso. E Deus refina a fé de vocês, dos crentes, através muitas vezes de tribulação, através muitas vezes de sofrimento. Então, na escala de Deus é o seguinte: se Deus tiver que escolher entre deixar você muito rico ou cuidar da sua fé, não tenha dúvida que você vai ficar pobre, porque a intenção de Deus é que a sua fé seja guardada. E ele diz que isso, depois que acontece na vida do cristão, a fé ela é provada e ela é refinada, tem um momento que ele diz assim, parte B do verso 7, mesmo apurada por fogo, a ideia de que o ouro, quando ele é refinado, ele vai para o fogo, para o ouro ficar mais puro. Mas a fé que o cristão tem vale mais que essa fé refinada do ouro, vale mais que o valor do ouro. E ele continua dizendo, e essa fé, ela vai redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E agora nós linkamos no verso 8. O que ele está dizendo é o seguinte: os crentes são como um presente de Deus para Cristo, e que no momento em que Cristo for revelado, porque nesse momento ele está oculto, a ideia de revelar-se é que Jesus vai voltar outra vez. Nesse momento nós não o enxergamos,
Mas vai chegar um momento em que Jesus vai ser visto por todos. E nesse momento, a fé dos crentes, os crentes, vão ser um louvor, glória e honra quando Jesus voltar. Então quando você tem uma fé genuína e purificada, quando Jesus voltar, a sua fé vai ser uma expressão de louvor a Jesus. E é exatamente isso que nós vamos agora entrar no verso 8. E o meu objetivo aqui, queridos, é que todos nós, crentes, possamos aprender e buscar pelas características da fé em Cristo, da verdadeira fé. E eu queria falar com vocês a respeito de 4 As da verdadeira fé. E o primeiro A que nós encontramos, ele está no verso 8, que diz o seguinte: a quem não havendo visto, há mais. Então, o primeiro A da verdadeira fé é: ele ama apesar de não ter visto. Então, Pedro, que escreveu aqui essa carta, ele diz que a menção aqui de Jesus, que ele fala do verso 7 para o 8, é o seguinte: as provações, as dificuldades da vida do cristão purifica a fé. E isto vai ter como resultado, o resultado da sua fé refinada, glórias e honras para Cristo, quando ele voltar. Então esse é o termo, quando você lê na Bíblia e muitas vezes tiver dito assim, revelar, não é algo que você muitas vezes precisa descobrir. Muitas vezes vai ser algo apenas que você deve lembrar que é Jesus quem vai se revelar. Então, muitas vezes as pessoas têm a característica de achar que toda vez que a palavra revelar na Bíblia aparece, você tem que descobrir algo que você não sabe pela Escritura. Isso não é verdade. Neste caso, quando fala aqui na revelação de Jesus Cristo, está falando da sua volta. Não é algo místico que você precisa descobrir o que é. Ele apenas está falando, quando Jesus voltar, a sua fé vai render louvor a Ele. E Pedro diz para eles que eles entenderam o recado. Porque no presente, Jesus está oculto. Esse povo aqui a quem Pedro escreve, eles não eram discípulos de Jesus. Eles não haviam visto Jesus como Pedro viu. Porque aqui, Jesus, na década de 30, sobe aos céus de volta, e aqui nós temos a década de 60, 30 anos mais ou menos depois disso. E Pedro faz questão de dizer o seguinte: vocês não veem Jesus agora, e apesar de não vê-lo, vocês o amam. Então Pedro diz: vocês entenderam o recado da mensagem. Vocês entenderam que esse Cristo, a quem vocês precisam depositar sua confiança, não necessariamente precisa ser visto pelos olhos físicos de vocês. É interessante de lembrar que, nesse momento, em termos históricos, no momento que acontece isso, nenhuma dessas pessoas conheceram Jesus. E mesmo assim, eles amavam. E amar a Jesus, queridos, é apresentado no Novo Testamento como o cerne do nosso relacionamento com Deus e o ponto central do cristianismo. O amor a Cristo é o ponto central do cristianismo. E o amor a Cristo, do qual Pedro fala aqui, ele não está ligado à necessidade de uma confirmação física. Se eu não ver, eu não amarei ele. Pelo contrário, Pedro está dizendo aqui: eu vi, mas vocês não viram e mesmo assim o amam. Então é importante nós destacarmos que o amar a Cristo não é vinculado a meramente uma emoção que você precisa sentir. Se eu não sentir o meu corpo aquecendo, dando um calafrio na espinha, eu não vou dizer que eu amei a Jesus. Não precisa disso. Pedro diz para eles, como se ele dissesse assim: olha, vocês entenderam o recado. Vocês entenderam que através de ouvir a mensagem da salvação em Cristo, mesmo sem vê-lo, e é isto que nós chamamos de evangelho, as boas novas. O evangelho não necessita de uma pessoa física. O evangelho necessita de uma testemunha que viu e conta para você. Então, em outras palavras, é como se a gente dissesse assim: o que é amar a Jesus? Amar a Jesus é você amar um judeu palestino, nascido há mais de 2000 anos atrás, que morreu por você, que se sacrificou para que você pudesse ter acesso a Deus novamente, e que no terceiro dia, nós cremos que Ele ressuscitou e garantiu para você e para mim a vida eterna.
que eu já comecei a desfrutar a vida eterna no presente, por causa do meu relacionamento com Ele. Jesus disse que a vida eterna é que o conheçamos. João 17:3. Amar a Cristo, queridos, e aqui eu vou tentar ser cuidadoso, porque muitas vezes a gente é radical na hora que a gente fala, mas eu tenho que seguir o meu bom mestre. E Jesus era radical quanto ao seu amor por ele. Várias vezes nas Escrituras, vocês vão ver que ele diz, não tem como ter adversários quanto a mim. Se você amar o seu pai, a sua mãe, o seu filho e a si mesmo mais do que a mim, Jesus dizendo, você não é digno de mim. Por mais que essa pessoa seja querida para você, como são para mim, se tiver que competir com Jesus, é porque você não o ama de verdade. E Jesus era radical com isso. Porque se por um lado, essas pessoas a quem você ama, que são seus filhos, seus pais, seus irmãos, vocês enxergam, por outro lado, vocês devem amar a Jesus mais do que eles, sem tê-lo visto. Isso não é fácil. Isso é necessário uma obra sobrenatural em nossas vidas. E Pedro e tantos outros nas Escrituras vão falar do relato a respeito disso. Mateus 10:37, nós vamos chegar cada vez mais próximos desses relatos que Jesus diz que ele não divide o amor dele com ninguém. João 8:42. Isso é radical, queridos. Ser discípulo de Jesus é radical. É muito fácil hoje em dia dizermos que amamos a Cristo e não nos comprometermos com Ele. Essa é a realidade do evangelicalismo no Brasil e no mundo afora. O amor em Cristo, pense bem nisso, o amor em Cristo não se restringe a mero sentimentalismo, mas em fatos descritos na Bíblia. Testemunhas oculares que viram a Jesus, que andaram com Ele e nos contam o que aconteceu. Nos contam o que Jesus fez por pecadores e quem Jesus é. Nós cantamos uma canção que diz assim, eu sou o que Ele diz que eu sou. E Ele é o que Ele diz que Ele é. Então nós não podemos inventar um Jesus na nossa mente e querer que Ele se adeque às nossas vidas. Não, isso não vai funcionar. Porque esse Jesus das Escrituras é um Jesus radical. E as pessoas correm longe quando a gente fala de radicalismo. Só que o radicalismo que Jesus diz é o seguinte, você precisa me amar em primeiro lugar. E por isso Pedro, ele diz o seguinte, é como se a gente pudesse imaginar Pedro dizendo assim, apesar de toda a dificuldade, porque esses crentes aqui, eles estavam morrendo às dezenas, às centenas. Esses crentes aqui, por apenas confessar a Jesus, eles poderiam ser motivo de ser pendurado numa estaca, poderiam virar fogueiras humanas. Então, muitas vezes, quando a gente pensa em amar a Jesus, a gente não se teletransporta para aquela época e pensa o que era o sofrimento dessa gente, desse povo. Então, Pedro diz que apesar de toda a dificuldade, vocês o amam, porque vocês são amados dele. E nisto consiste o amor. Não que você amou a Deus, mas que Ele nos amou primeiro e enviou seu Filho como perdão para os nossos pecados. 1 de João 4,10. O amor cristão não é um mero sentimento, mas uma atitude. E ela está baseada naquilo que você sabe. Quanto mais você sabe de Cristo, mais você o ama. É o que nós aprendemos hoje aqui no Salmo 18, que o pastor Fernando pregou no culto de ceia. Você não vai conseguir amar mais a Deus se você não conhecê-lo mais. E conhecer a Deus mais está de acordo com os critérios que Deus estabelece, não os critérios que nós estabelecemos. E eu me junto ao apóstolo Paulo que diz o seguinte, porque o amor de Cristo nos constrange. Se Ele morreu por todos, naturalmente que se vivemos, não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por nós. 2 de Coríntios 5, 16 e 19. E aqui, queridos, algumas aplicações para a nossa realidade. A maioria dos irmãos aqui é membro. E vocês devem lembrar que
nós temos um critério em que existe uma entrevista, não é verdade? E nessa entrevista nós perguntamos o seguinte: você tem certeza que você quer seguir a Cristo? Ah, tenho. Você tem certeza porque hoje você está escrevendo um cheque em branco para todos os irmãos se meterem na sua vida e lhe confrontarem quando você estiver errando? Não, não há problema. Então é com esse desejo que eu gostaria de fazer algumas aplicações aqui. Nós demonstramos o nosso amor por Cristo com o nosso comprometimento. Então, quanto mais você ama algo, mais você arranja tempo e dedicação para aquilo. Isso acontece na vida de vocês porque acontece na minha também. Então, se você quer virar um grande chefe de cozinha, você arranja tempo para toda hora estar mexendo nas panelas. Porque você ama aquilo. E o amor traz dedicação. Você começa a ter mais tempo. E o tempo que você gasta, ele não é oneroso. Você não sente mais dor. No começo, talvez você se esforce. Mas com o passar do tempo, você vai se acostumando e você vai tendo prazer naquilo. Então, nós podemos mostrar o nosso comprometimento, quando amamos a Jesus, na igreja dele. Essa igreja em que nós estamos aqui, nós chamamos da noiva de Cristo. Ela não é do pastor Fernando, ela é de Cristo. E se a igreja é de Cristo, não seria uma forma de demonstração de amor estarmos nela? Nos esforçarmos para participarmos dela? Pedirmos para servi-la? Não porque nós servimos apenas os irmãos, mas que em primeiro lugar nós servimos a Deus. Na leitura da palavra de Deus, existe a demonstração do seu amor. Eu quero conhecer a Cristo, então eu vou aprender mais sobre Ele, pelo que Ele diz que Ele é. E também na oração. O tempo que nós gastamos na oração, não que você precise muitas vezes ficar horas, mas você deseja conversar com o amado. Nós demonstramos também o amor a Cristo com o nosso testemunho, queridos. Com testemunho de vida. Vou fazer aqui algumas aplicações também. Pensa só, você gasta o tempo invariavelmente com aquilo que você mais ama. Ou talvez, se não é com o que você mais ama, aquilo que você dá mais valor. Por exemplo, ninguém aqui não vai trabalhar e diz para o seu chefe: eu não quero trabalhar porque eu estou sem vontade. Não, você se dedica. Porque se você der um comprometimento baixo, você é tirado fora. Você é demitido. E aí, um homem que veio à terra para perdoar seus pecados, para que você pudesse ter acesso novamente a Deus. E aí nós não podemos separar um dia da semana para Ele? Isso não me soa amor, não me soa gratidão, não me soa reconhecimento. Nós deveríamos, como crentes que somos, fazer o seguinte: aqui está o calendário da minha agenda, da minha vida. Quais dias eu posso crescer mais com a igreja em comunidade? É no domingo? Ah, tem aniversário do fulano de tal. Bom, olha, não me leva a mal, mas domingo eu já tenho compromisso. Na quarta-feira, o cinema está mais barato. Não me leve a mal, mas na quarta-feira eu tenho compromisso. Queridos, eu sei que existem exceções. Todos nós temos. Mas o que eu estou falando é, quanto mais você deseja, mais você passa tempo. Quanto mais você sente prazer, mais você se esforça para estar lá. Essa é a realidade da nossa vida. E eu falo isso a vocês porque muitas vezes nós não paramos para pensar a respeito. Isso acontece comigo também. Aí quando a gente para e pensa, ou alguém nos fala, a gente diz: como é que eu não pensei nisso antes? Vocês querem ver? Por exemplo, se você fosse sorteado numa premiação, ou não fosse sorteado, você tivesse um desempenho como o melhor gerente do mês, e aí você tinha que receber um prêmio. Você mandaria a outra pessoa ir receber o prêmio? Não. Você que iria se apropriar, porque o prêmio é seu. E assim nós deveríamos fazer com Cristo. Cristo é meu. Eu vou me apropriar dele. E sabe quando eu falei de testemunho? Muitas vezes a gente não percebe, mas a gente se apropriar de Cristo na ceia é uma demonstração de testemunho. Esse símbolo do pão e do cálice, eu vou fazer. Ninguém vai fazer por mim. Eu vou lá fazer. Eu vou lá pegar. Eu vou dar esses 20 passos na igreja
Porque é meu, Cristo é meu, eu não compartilho a minha salvação. Nesse sentido, eu fico com ela para mim, porque eu não consigo salvar a ninguém. Eu salvo se eu crer em Cristo. O que eu estou querendo dizer, queridos, é que nós podemos demonstrar essas coisas nas pequenas coisas, no dia a dia. Essa questão da ceia que eu falei, pense nisso por um momento. A ceia é uma ordem que Jesus deu e ele disse: façam isso até que eu volte. Mas, Senhor, eu não posso levantar e pegar a ceia. Faz outro por mim. Queridos, o que eu falo com vocês é com amor no coração. Isso é um testemunho. É você mostrar que aquilo é seu. Eu me apropriei dessa salvação, essa salvação é minha. Essa é a realidade. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas é a verdade. É a verdade. E tantas vezes eu me pego pecando com coisas que às vezes a gente não percebe. Por exemplo, eu sou emocional. Eu vejo algum filme esses dias, vi o Aladim, tive que controlar umas lágrimas. Aí automaticamente, sabe o que eu faço? Eu digo assim: Senhor, será que por ti eu derramo essa mesma lágrima? Senhor, será que o meu comprometimento e o meu amor contigo cresce na medida que eu cresço? Ou ele diminui? Ou ele estagna? Jesus disse que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele disse que ele é água viva. Você não para mais de querer ir até ele. E cada vez que você vai, você é satisfeito nele. E o prazer nele aumenta. E o seu amor sobe. Demonstre isso. Demonstremos isso com todo o nosso ser. Que nós o amamos. Porque esse é o primeiro mandamento. Esse é o primeiro A. Nós amamos mesmo sem ver. A segunda característica da fé em Cristo é: ele acredita, apesar de não ver no presente. Ele diz o seguinte: no qual, não vendo agora, mas crendo. Estes homens que Pedro escreve, eles eram participantes do corpo de Cristo, da igreja. Porque eles acreditaram na mensagem do Evangelho. É assim que nós somos ligados. Nós somos ligados por várias diferenças físicas, culturais, e muitas vezes de cor, de raça, mas nós somos unidos pelo elo do sangue de Cristo. É por isso que a igreja é o local onde tem pessoas mais diferentes em qualquer outro lugar do mundo. Deveria ser assim. Nós temos pessoas ricas e pessoas pobres. E elas convivem sem nenhum tipo de constrangimento, ou eu sou melhor que você. Por quê? Porque elas estão ligadas por algo que é indestrutível. Não é a influência dela, não é o poder dela, mas é o sangue de Cristo. E eles entenderam sobre a mensagem da salvação. E é importante novamente eu falar aqui que eles não eram discípulos de Cristo, mas dos apóstolos, no qual não vendo agora é uma expressão usada da forma gramatical como se alguém que fosse testemunho ocular tivesse visto, como se ele falasse assim: vocês não viram como eu pude ver, e no entanto vocês creem. E é curioso aqui de ver que eles não precisaram enxergar Jesus visivelmente, fisicamente. Eles não precisaram ter nenhum sonho especial. Eles não precisaram ter nenhum tipo de calor no corpo. Ou então eles não precisaram ter nenhuma visão. Pelo contrário, Pedro diz que eles creram simplesmente por causa da mensagem que foi falada. Pela pregação daquele que morreu no lugar deles. Exatamente como Paulo fala, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, Romanos 10:7. A fé, o acreditar aqui que nós estamos falando, não vem por causa de milagres. Pararam para pensar nisso? Não vem porque você teve um sonho com Jesus maravilhoso. Não vem porque você teve algum calafrio. Não vem por ver Jesus fisicamente. Lembram? Muitos viram Jesus fisicamente. Muitos viram milagres de Jesus. E, no entanto, logo depois que eles encheram a pança, de ter comido e bebido, Jesus exigiu o comprometimento deles e o que eles fizeram? Vazaram. Então, ver a Cristo
Como muitas pessoas talvez pensem, se eu visse a Jesus eu creria. A mesma coisa aconteceu no passado e a mesma coisa acontece no presente e vai acontecer no futuro. Pedro reafirma que esses a quem ele escreveu a carta criam no Jesus que morreu nos seus lugares. Criam no Jesus que providenciou perdão para o maior problema deles, a inimizade contra um Deus santo, justo e poderoso. E eles poderiam se assegurar disso, eles poderiam se apropriar disso, com a certeza de que, apesar das dificuldades dessa vida, apesar de serem muitas vezes até mortos, eles não seriam deixados de lado por Deus. Eles não seriam mais inimigos de Deus. Apesar das dificuldades, que é o que o verso 7 nos fala, que a fé refinada, ela vem através de sofrimentos, porque muitas vezes você pode saber muito de teologia, eu também. Muitas vezes você pode saber um monte a respeito de versos bíblicos, e isso é importante, é bom, mas a teoria, muitas vezes, ela é frágil. Porque na primeira vez que vem um vendaval forte, se a casa não estiver estabelecida em cima de alicerce forte, a casa vai. Então, muitas vezes Deus, quando vê que você como crente precisa ser fortalecido, Ele vai mandar sofrimento. Dureza, né? Ninguém é louco, né? Deus manda. Não, nós não oramos por isso. Mas nós pedimos, Deus nos livra do mal. Apenas isso. E o amor deles constituía isso. Eles não negavam a Cristo e nem serem cristãos, eles não negavam, mesmo diante dos perseguidores, e eles estavam dispostos a morrer por ele. Então, acreditar em Cristo, que é o nosso segundo A, não é apenas reconhecer que Jesus existiu, porque Tiago diz que até os demônios acreditam nisso. O acreditar em Cristo, apesar de não o ver, é o que nós chamamos de fé, de confiança, de depositar a sua esperança nele. E a fé, a definição bíblica, é a certeza daquilo que nós esperamos, mas que nós não vemos no presente. Hebreus capítulo 11, verso 1. E Hebreus capítulo 11 vai nos mostrar os heróis da fé. E a maioria daquele quadro de Hebreus 11 dos heróis da fé não foram pessoas que nem viram a Jesus. Porque ele fala de Moisés, ele fala de vários exemplos que não viram o Redentor, mas eles confiavam que ele viria. Nós já sabemos que ele veio. Nós olhamos agora e podemos ter certeza de que por causa que Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Jesus é a base. Se isso que aconteceu é verdade, nós cremos que é pelo relato histórico, você pode descansar seguro. É a mesma ideia, queridos, de barco. Não é à toa que Jesus ele é chamado de âncora da alma, em Hebreus 6,19. Você imagina que os barcos, eles quando precisam de estabilidade, eles jogam a âncora no mar. E aí, aquele vendaval vem e eles sabem que o barco vai resistir porque a âncora está jogada. Mas eles não enxergam a âncora, eles não veem ela, mas eles têm certeza que ela está lá. E assim deve ser com a nossa fé em Cristo. Nós muitas vezes, nós não enxergaremos muito provavelmente se Jesus não voltar nos buscar. É muito provável que nós não enxergaremos ele fisicamente, mas isso não deve ser o combustível para a sua fé. O combustível para a sua fé deve se contentar naquilo que Pedro fala de Jesus, naquilo que Paulo fala de Jesus, naquilo que João fala de Jesus. Nós temos testemunhos de pessoas que viram. Nós andamos, os crentes, por meio da fé e não pelo aquilo que vemos, segundo aos Coríntios 5:7. Os olhos da fé, eles tornam as realidades eternas mais visíveis do que aquelas que enxergamos com os olhos físicos. Provavelmente aqui Pedro tem inúmeros relatos do que a Bíblia ensina a respeito, no caso de Jesus repreendendo aqueles que precisavam ver. Vocês lembram que Jesus para Tomé diz assim: por que você me viu, você creu, Tomé? Muito mais felizes, bem-aventurados, são aqueles que não me viram e creram. João 20, 29. E vale destacar aqui que a alegria na confiança na qual Pedro destaca não depende de ajudas visuais.
Você não precisa de ajudas visuais para crer. Se você depender disso, talvez a sua fé naufrague. É isso que nós vemos nessas igrejas. A pessoa vai lá com dor de cabeça e ela daí precisa ter a dor de cabeça curada. Mas se ela não tem a dor de cabeça curada, a fé dela naufraga, ela afunda. E aqui o crer que Pedro está relacionando é o crer na mensagem da Bíblia. É simples, né? Relatada por Pedro, relatada pelos profetas que falavam a respeito do que aconteceria, falada por Paulo, falada por João. E é importante que nós saibamos o seguinte: a nossa fé não é cega. Nós não damos um salto no escuro sem saber naquilo que nós cremos. Não. Nós sabemos exatamente em quem cremos. Por isso que se sofrermos, não nos envergonharemos disso. Porque estamos certos de que aquele que começou a boa obra em nós, aquele que cremos, ele é poderoso para nos guardar até o fim. 2 de Timóteo 1:12. O terceiro A, do qual a nossa fé em Cristo depende, é a alegria na confiança. E ela está logo em seguida aí, que diz o seguinte: exultais com alegria indizível e cheia de glória. Novamente, a palavra aqui, ela parece a exultação que já foi falada antes, no verso 6. O verso 6 estava relacionado à exultação, à sua alegria em você ser salvo. Agora, ela está relacionada com Jesus. Alegria em Jesus. Então, além de amarem a Jesus, esses cristãos se alegravam intensamente nele. A alegria em Cristo é um dos elementos principais da fé cristã, mencionada no Novo Testamento. A alegria em Cristo, ela aparece de maneira assim absurda no Novo Testamento. Foi o próprio Jesus quem prometeu essa alegria aos discípulos, que ele disse: essa alegria que você sente por causa de mim, ela não vai acabar. João 16, capítulo 16, verso 22. E este aqui talvez seja o grande paradoxo da vida cristã, porque se por um lado você ainda sofre, você ainda fica doente, você perde entes queridos, você muitas vezes desanima com o trabalho, você muitas vezes passa por dificuldades de todo tipo, isso acontece, lutas. Por outro lado, você pode ter uma alegria forte, robusta, por causa de Cristo. Por causa daquilo que você já ganhou em Cristo. Por causa daquilo que já é seu em Cristo. Então, o que Pedro parece nos querer incentivar aqui é o seguinte: você vai passar por dificuldade, mas nunca deixe a dificuldade roubar a alegria de Cristo. E ao que parece, esses cristãos aqui, mesmo com todo o sofrimento, lembrem do fundo, do pano de fundo, esses cristãos estavam perdendo a vida por causa de Jesus. Não é tendo que perder um jogo de futebol. Não é tendo que faltar um aniversário de alguém que a gente gosta. É perdendo a vida. É perdendo a vida. E ele diz, apesar disso, parece que eles tinham uma alegria em comum e até, provavelmente para aqueles que viviam no meio deles, incompreensível. Mas olha que cara tonto, pois o cara sofre e vai morrer e ele se alegra nesse Jesus. Existiu entre os primeiros cristãos da igreja primitiva alguns que foram discípulos dos apóstolos, e entre eles existia um homem chamado Policarpo. Ele provavelmente foi discípulo do apóstolo João. E diz que ele já tinha mais de 80 anos, e aí chegaram para ele e falaram: olha, porque você é novinho, você é velhinho, nós vamos fazer o seguinte: abandone esse Jesus que nós não vamos lhe matar. Martírio. Ele diz o seguinte: por 80 anos segui o meu bom mestre e ele nunca me desamparou. Como posso eu negá-lo agora? E é exatamente essa ideia da alegria em Cristo. Em Jesus, você encontrou o maior tesouro da sua vida. Se você nunca parou para pensar na pérola de grande valor, pense. Pare alguns segundos e medite. Pense que Jesus é como um tesouro que você tem, é seu, e você não abandona nunca mais.
Pode lhe oferecer todo o ouro, toda a prata e tudo que tem nesse mundo, você diz, eu não troco. Eu não troco. É o tipo de alegria que você descobre ao saber que eles podem até matá-lo, mas eles nunca vão poder tocar na sua vida eterna. Eles nunca vão poder tirar uma herança que já está guardada nos céus para você. E é interessante que a alegria que a Bíblia descreve, ela não se baseia num sentimento. Como o amor também não se baseia meramente num sentimento, mas numa pessoa. A alegria é ter Jesus. Então, muitas vezes nós pensamos na alegria apenas como um estado de espírito. Mas a Bíblia diz para você mudar esse seu pensamento. Para você começar a pensar na alegria como você ter a Jesus como seu Senhor e Salvador. O relato bíblico de Lucas 10, capítulo 10, verso 20, diz que os discípulos, Jesus manda eles irem uma missão de curar enfermos, expulsar demônios, e eles voltam alegres. E eu imagino a cena, não deve ser uma coisa que a gente despreza, você curar uma pessoa de uma enfermidade física, ou então você vê uma possessão e... Não, a gente não despreza isso, mas Jesus diz assim para eles, vocês estão felizes? Mas vocês não deveriam se alegrar por isso. Vocês deveriam se alegrar por vocês ter o nome de vocês escrito nos céus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, vocês deveriam ficar alegres por ter a vida eterna. E essa alegria, queridos, ela está vinculada na fé em Cristo, na sua pessoa. A alegria que o Espírito Santo lhe dá quando você crê nele. Que você entende quem Jesus é. Quando começa a fazer sentido. Que você entende que Jesus morreu por pessoas miseráveis, como eu. Que você entende que Jesus morreu por pessoas que não mereciam, como eu. Que você entende que Ele entregou a vida dele em favor da sua vida, sem exigir nada em troca. Ele não diz, se você fizer uma lista de coisas, eu vou entregar minha vida por você. Não. Então, se você tem a Cristo, você tem a verdadeira alegria. Você pode tê-la. Seu time perdeu, mas você tem a Cristo. Você talvez não tenha o melhor emprego, mas você tem a Cristo. Talvez você está passando por dificuldades, como esses cristãos estavam, mas você tem a Cristo. Isso deve bastar para a sua alegria. Exercite a sua mente com isso, para que no momento difícil que venha, você lembre, Cristo é meu. Eu sou do meu amado e Ele é meu. Essa alegria, o texto nos diz, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Indizível é uma alegria que ela é incapaz até de ser expressa. E ela é cheia de glória. E a alegria cheia de glória, porque ela é o próprio Senhor Jesus. Jesus é o Rei da Glória. E se você tem a Jesus, você tem a alegria cheia de glória. E por isso que essa alegria que você tem quando se torna crente, e você deve incentivá-la em si mesmo e cada vez mais buscá-la, não está baseada ou voltada para meros prazeres naturais, recompensas terrenas, mas realidades espirituais eternas. Você cada vez se alegra mais no que está por vir. Não importa as circunstâncias. Alegria, e esse eu quero fazer um convite a vocês, como eu faço para mim, está em nós diariamente, olharmos para o eterno. E sabermos que por causa de Cristo, fazemos parte da vida eterna. Apesar das aflições, apesar das dificuldades, se você está em Cristo, que você creu nele e você se tornou propriedade dele, você tem algo que ninguém pode tomar das suas mãos. Porque Jesus diz, eu dou a vida eterna às minhas ovelhas. E nunca vão perecer. Nunca. E ninguém vai tirá-las da minha mão. Porque meu Pai que me deu elas é poderoso para guardar. João 10, 28. E o quarto e último, se encontra no verso 9. Alcança o resultado
esperado. A fé em Cristo diz o seguinte: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, nós amamos sem ver. Nós acreditamos sem precisar da presença física. Nós nos alegramos somente em Cristo. E nós alcançamos o resultado esperado da fé. E muito nós falamos a respeito da fé aqui, e de suas marcas e de suas características, mas é importante destacar que tipo de fé é essa. A fé que salva não está relacionada com o tamanho, mas está relacionada com você depositar no lugar certo. Muitos têm grande fé. São pessoas com uma fé que você pergunta, você tem fé? Eu tenho muita fé. Mas se essa fé estiver depositada em qualquer outra coisa que não seja a pessoa de Jesus, ela não vale nada. É melhor ter uma fé pequena do tamanho de um grão de mostarda colocada em Jesus, do que a maior fé de todas colocada em qualquer outro lugar. E Pedro, ele gosta muito dessa ideia de fé, porque a fé é um dos maiores temas das suas cartas, tanto da primeira quanto da segunda. E ele já disse, verso 5, que é através da fé que nós somos preservados deste mundo. E esta fé que nós temos em Cristo, ela é mais valiosa para Deus do que um ouro puro. Pedro descreve que os crentes têm um objetivo final, que é ter as suas almas salvas. E aqui nós já aprendemos que, então, existe realmente uma alma e existe realmente uma condenação. São as implicações que a gente tira. As almas precisam ser salvas, e se elas não forem salvas, é porque elas estão, qual é o contrário de ser salvo? Condenadas. E a salvação da alma aqui que Pedro se refere é a mesma que ele anunciou diante das autoridades de Jerusalém, que nós lemos lá em Atos 4:12, que ele diz: não existe nenhum outro nome, nenhuma outra pessoa na qual você possa ser salvar a sua alma, que não seja em Jesus. O cristianismo é radical, porque ele é exclusivista. Em tempos hoje de verdades relativas, você falar em algo que é absoluto ofende as pessoas. Agora, deixa eu falar para você o seguinte. Nós temos desejo que todos a quem nós pudermos compartilhar a mensagem sejam salvos. E se por causa disso você for odiado, escolha ser odiado. Se por causa de falar a verdade e ser radicalmente bíblico, as pessoas torcerem o nariz para você, deixa que assim seja. Porque dessa forma você vai estar falando aquilo que Jesus lhe mandou. Não escolha. Não escolha o que você vai falar. Fale o que é bíblico. Fale aquilo que vai fazer diferença na eternidade dessa pessoa. Tantas vezes nós não paramos, como crentes que somos, para vislumbrar o eterno, não é? O eterno é aquilo que está por vir. E assim como nós desfrutaremos da presença de Cristo, começamos desfrutando e desfrutaremos eternamente, aquelas pessoas que não terão a Cristo, elas ficarão no inferno para sempre. Aquela pessoa que talvez você pensou nela agora, que você ama ela, e ela não conhece esse Cristo, ela não conhece esses 4 As da fé, que salva as características da verdadeira fé, essa pessoa vai ficar perdida para sempre. Tudo é uma questão de você acreditar na mensagem ou não. E Pedro diz a eles que existe uma exclusividade da salvação da alma. E essa exclusividade chama-se Jesus. Não há nenhum outro nome debaixo do céu no qual o homem possa ser salvo. O resultado da fé em Cristo, e somente em Cristo, aquele a quem você não vê, mas ama. Aquele a quem você ainda não vê, mas crê. E além de crer nele, você o ama com uma alegria de tal forma que muitas vezes nem palavras vão expressar o amor que você tem. E ele diz, obtendo, que nós poderíamos usar a palavra alcançando. Este é o objetivo final da fé. E ela está no modo verbal aqui, de uma ideia que você foi salvo,
A salvação, em certa medida, nós já fomos salvos. Em outro aspecto, ainda não. Por quê? Porque nós não fomos completamente salvos. Então, a ideia aqui é que você, dia a dia, Deus está lhe salvando até aquele momento em que Ele lhe salvará completamente. Hoje, você, no que diz respeito à sua salvação, quando você crê em Cristo, você creu em Cristo, você é salvo para sempre. Todavia, a salvação na vida dos crentes aqui, ela é um processo que dura a vida inteira. Pareceu confuso? Eu vou explicar. Quando você crê na mensagem de que um judeu que viveu há 2000 anos atrás desceu do céu, sem você merecer nada, morreu numa cruz para que você pudesse ser perdoado e pudesse ter um relacionamento com Deus novamente. E você creu nessa mensagem, você está salvo. E nada mais poderá lhe tirar das mãos de Jesus. Porque a salvação foi um presente dado. Ela, no fim das contas, não é sua. Ela é de Cristo. Ele lhe dá a salvação. Então, neste sentido, você foi salvo e você pode desfrutar da salvação. Mas no tempo presente, nós vemos que nós somos salvos do quê? Da culpa do pecado. Você não é mais condenado por causa do seu pecado. Deus não lhe trata mais como pecador no sentido de culpa. No entanto, você ainda peca, não é verdade? Então, nesse momento presente, Deus está lhe salvando do poder do pecado. É um processo no qual nós chamamos de santificação. Então, o cristão, no momento que ele crê, ele é salvo da culpa do pecado. É a culpa que lhe condena. É a culpa que lhe condena. Você está salvo da culpa. Você não tem mais culpa diante de Deus. No entanto, você ainda peca. E Deus usa um processo chamado de santificação para que você seja liberto do poder. E no final, quando Jesus for revelado, nós seremos salvos da presença do pecado. Você não vai mais ter nenhum resquício. Como um ferro que a ferrugem corrói e você trata aquela ferrugem e a ferrugem volta, assim é o pecado. Chegará um dia em que todos nós, e assim eu espero, crendo em Jesus, não teremos mais pecado. E é a respeito dessa salvação final que Pedro está relatando aqui. Os crentes serão salvos por Cristo, são salvos e serão salvos naquele dia, apesar de toda aflição, apesar de todo sofrimento momentâneo. E lembre-se, da mesma forma que o profeta Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Esse é o meu desejo para a minha vida e para a vida de vocês, queridos. As circunstâncias vão passar, os sofrimentos vão terminar, mas aquele que crê em Cristo vai viver para sempre. Então, se você está passando por dificuldade, e creio que passou, está passando, se não passou, se prepare que ela virá. Estabeleça-se nas verdades da palavra de Deus. Se você viver por aquilo que você sente, você está fadado ao fracasso. Porque muitas vezes os sofrimentos que você pode passar vão fazer você sentir que Deus não lhe ama. Mas se você está em Cristo, a verdade é que Deus nunca mais lhe abandonará. E isso você só sabe através daquilo que você creu, daquilo que você entendeu. Embora nós precisemos das emoções, lembre-se que ela nunca pode conduzir o leme do navio da sua fé. Porque as emoções, elas são extremamente perigosas. Existem dias que nós acordamos parecendo que estamos pegando fogo. Mas aí um sofrimento vem, lhe achata, lhe esmaga, e quando a nuvem escura aparece na sua frente, se você não tiver as verdades bíblicas muito bem gravadas no seu coração, é possível que você abandone. Nós precisamos da igreja. Lembre-se,
As características de uma fé verdadeira em Cristo, ela ama Cristo. E esse amor é demonstrado com comprometimento. Ela crê, ela acredita em Cristo, mesmo sem ver. Ela se alegra naquilo que Cristo é, e isso é suficiente. Todas as vezes que a luta vem, a alegria em Cristo é maior. E por fim, ela alcança o objetivo final da fé, que é a salvação das nossas almas. Vamos orar?